Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas queremos trazer até si o que de melhor o mundo editorial tem publicado ou até mesmo repropor alguma obra que dentro do tempo que estamos a viver, o tempo litúrgico e do ano pastoral, possa ser útil. A partir aqui da Paulos Livraria em Fátima, e que deixo já o convite para nos visitar, estamos por trás da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na rua São Vicente de Paulo, este belo espaço e amplo da Livraria Paulos, que o convida não só a vir procurar livros que lhe possam ser úteis, mas também artigos religiosos e alfaias litúrgicas. Dizia-vos que neste programa queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial católico publica, especialmente a Paulos Editora. E temos sempre um convidado, e connosco estará neste programa Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, que nos virá falar de uma obra que tem publicada com a Paulos Editora, O Tempo ao Sabor da Fé, e que nos vem dar a conhecer também um pouco aquele que tem sido o seu percurso vocacional, uma vez que estamos também no ano em que se prepara a Igreja para viver o Sínodo dos Bispos, a propósito dos jovens e do discernimento vocacional. E mais novidades teremos ainda para lhe apresentar. Portanto, são muitas e variadas as razões que tem para estar connosco e continuar connosco no nosso programa. Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, é nosso convidado neste programa. Ele é natural de Vimeiro, da Lourinhã, doutorado em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana em Roma e é também membro da Secretaria para a Comunicação da Santa Sé. Com a Paulos tem publicado a obra O Tempo ao Sabor da Fé. Esteve, Sr. Dom Nuno, bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela sua presença. Olá. Escreve desde 1987 no jornal Voz da Verdade e tem vários artigos, vários livros também científicos publicados e, portanto, a escrita surgiu-lhe como uma necessidade, por razões pastorais e académicas, ou também por um gosto? Vamos lá ver, as obras académicas são as obras académicas e, portanto, necessidade académica, não é? A escrita no jornal Voz da Verdade surgiu por obrigação. Há 30 anos que escreve continuadamente. Sim, houve ali um tempinho de pausa, mas que serviu para me fazer surgir as saudades de escrever, não é? Portanto, há um gosto também pela escrita. Também há um gosto, claro, também há um gosto. Mas, enfim, eu era o responsável pelo jornal desde 1987, não é? Portanto, de 1987 até praticamente 2003 fui o responsável, depois o editor, depois o diretor e regressei depois também, passados alguns anos, à direção da Voz da Verdade. Bom, e o diretor tem que escrever. Pelo menos faz o parte, editorial. pelo menos o editorial, não é? E isso é muito interessante porque se trata de olhar, no fundo, o título, O Tempo ao Sabor da Fé, não é? Ou seja, trata-se de olhar para o nosso mundo, para o nosso tempo, não é? Ou procurar olhar para ele, não com os olhos de qualquer de qualquer jornalista, de qualquer comentador, mas com os olhos da fé, não é? Porque a fé dá-nos olhos, para vermos, não simplesmente com os olhos de toda a gente, mas também com os olhos de Jesus Cristo. Não é? E isso não é fácil, porque Jesus Cristo olha com amor, com perdão, com misericórdia. Isso mas também com muita verdade, não é? muita verdade. E isso, pois, às vezes aquilo que não é fácil é arranjar tema, não é? Ou seja, no fundo, o que é que aconteceu esta semana? Que possa ajudar os leitores, não é? Nesse aspecto foi muito interessante enfim, eu já era responsável pelo Voz da Verdade já há algum tempo, mas houve uma conversa que eu tive com o Dom António Rodrigues, o Bispo Auxiliar de Lisboa, em que ele me disse, sabe, o importante é nós perguntarmos-nos o que é que faz bem aos outros,
Não é? E esta pergunta ajudou-me muito porque no fundo, é o crivo com o qual eu me interrogo todas as semanas, não é? O que é que vai fazer bem aos leitores? Não é? Não aquilo sobre o qual eu gostava de escrever, mas aquilo que me parece ser mais importante para aqueles leitores que são os leitores do jornal. Não é? É um serviço também para o Sr. Dom Nuno. É obviamente um serviço, claro. É no fundo uma ajuda, aquilo que eu procuro fazer como ajuda para ajudar a pensar. Não é? Muitas vezes lançando interrogações, às vezes assim até provocadoras, não é? Às vezes até provocadoras, eu reconheço isso, não é? E dentro desse olhar a realidade com fé, há algum tema que sinta que é sempre bom regressar porque é fundamental para a sociedade de hoje? Ou algum tema da sua predileção sobre o qual escreve com maior facilidade? Não, isso não. Os temas surgem assim muito na inspiração do momento, não é? Bom, confesso que muitas vezes a inspiração é o computador com a página vazia, não é? E, portanto, ou seja, e as horas do relógio a passar, não é? Portanto, isso é e às vezes são aqueles que saem assim melhor. Portanto, não há assim nenhum tema. Há temas que vamos lá ver. Há temas que eu acho que são importantes, não é? Mas cá está, sou eu a achar. Não é? É óbvio que eu creio que se alguém alguma vez me perguntar, mas o que é que o senhor pensa? Verdadeiramente depois eu teria que responder, olha, leia os artigos da Voz da Verdade ou leia o Tempo ao Sabor da Fé, que está aí aquilo que eu penso, porque no fundo é onde me apanham mais desprevenido, não é? Acaba por ser porque acaba, enfim, tantas semanas a escrever, todas as semanas um artigozinho, mesmo que seja um artigo pequeno, porque é sempre um artigo pequeno, acerca de tudo, acabam por surgir uma série de linhas, não é? Uma série de linhas. Creio que é importante, por exemplo, que para nós é muito importante a questão da graça, não é? Porque nós vivemos, o nosso mundo é um mundo que não gosta de ser, gosta de receber presentes, mas não gosta de receber a gratuidade, não é? O nosso mundo prefere pagar a receber de graça, não é? Ora, Deus só se dá de graça. E nós só recebemos aquilo que é de graça. Da parte de Deus, só recebemos aquilo que é de graça, não é? Com o perigo de desvalorizar o que é dado como graça. Exatamente, mas por isso mesmo. Não é? Por isso mesmo. E creio que essa é uma das grandes razões pelas quais a fé e o cristianismo são tão mal olhados. É que o nosso mundo não gosta que nada seja dado de graça. Gosta daquele dito, não há almoços grátis, não é? E quando de facto a graça é algo de importante, é algo que nos faz sermos nós próprios, não é? Como dizia o Bernanos, não é? Tudo é graça, não é? Tudo é graça. E, no fundo, todas as coisas que valem a pena são de graça, são gratuitas, não é? E isso é uma coisa que faz muito engulho aos homens, até porque depois, no fundo, Deus oferece. E aquilo que Deus oferece, nós não podemos estar a dizer, não, esta parte quero, aquela não quero. Não é? Um presente, quando nos é dado, é-nos dado, acabou, e nós aceitamos, recebemos o presente todo, gostemos ou não, não é? Podemos sempre dizer, não, eu este presente não quero, não é? Mas se eu aceito o presente, pronto, recebo como ele é, não é? Agora também tem outra questão, é que se Deus que é graça age assim, como é que nós não podemos agir também dessa forma? Exatamente, mas precisamente, não é? E é isso que interroga e que inquieta. Interroga, inquieta. Não, mas depois a outra, ou seja, o facto de eu receber o todo, do facto de eu receber o todo, significa que eu não posso andar a escolher, não, esta parte do cristianismo eu gosto, não é? Aquela parte do cristianismo eu não gosto. Não, os ricos não podem entrar no reino dos céus. Não, eu isto não gosto.
não é? Assim, não é? Tens que oferecer o outro lado da tua cara àquele que te bate. Não, eu isto não gosto. Não é? E é uma tentação muito grande, não é? E é uma tentação muito grande, que é fazermos um cristianismo à la carte, não é? Portanto, escolher do menu do Evangelho aquelas partes que gostamos, as outras que não gostamos deixamos por fora e auto-justificamos-nos, não é? E depois há, de facto, também esse outro lado, que me parece muito importante, que é de dar de graça. O dar de graça, não é? E isso é muito desafiante. A propósito de graça, recebeu a graça do sacerdócio, não é? Do presbiterado, recebeu a graça do episcopado também. Estamos a caminho de um sínodo dos bispos na Igreja acerca dos jovens e do discernimento vocacional. Como é que surgiu a vocação na sua vida e como é que a identificou, Sr. Dom Nuno? Vamos lá ver. O facto de ter nascido numa família cristã, creio que é importante, não é? Assim. Bom, depois a questão foi surgindo assim, surgia de tempos a tempos, durante a minha adolescência, aquilo que hoje sim, se chama adolescência-juventude, surgia de tempos a tempos, até que houve um sacerdote que colocou assim claramente a questão numa altura em que eu percebi que tinha que dizer sim ou não, e portanto, ou seja, que não era uma questão que eu pudesse dizer não. Cá temos de novo a questão, não é? Ou seja, esta não me apetece. Não é? Não me apetece responder a esta questão e, portanto, coloco-a de parte. Não é? Não, houve uma altura em que eu percebi que era necessário. Bom, depois foi também, já depois do levantar seriamente da questão, numa semana para a qual eu fui convidado, era aluno do secundário, fui convidado para passar uma semana no Seminário de Almada, que naquela altura, enfim, estamos a falar de 1979. Pertencia ainda ao Patriarcado? Era ainda do Patriarcado de Lisboa. E, portanto, era o seminário vocacional do Patriarcado de Lisboa. Tinha por tema essa semana, tinha por tema geral, tenho pena desta multidão, são como ovelhas sem pastor. Aquela frase de Nosso Senhor no Evangelho. E a uma dada altura eu estava ali do seminário de Almada, do Cristo Rei e do Seminário de Almada, que fica ao lado, tem-se uma bonita vista sobre Lisboa, não é? Um miradouro sobre a cidade de Lisboa, magnífico. E eu estava no miradouro e não me saía da cabeça a ideia, esta frase de Jesus, não é? Tenho pena desta multidão, são como ovelhas sem pastor. Bom, e naquele momento eu percebi que o Senhor me chamava a ser pastor daquela multidão que é a cidade de Lisboa. Não é? E enquanto reitor do seminário, depois ajudou muitos também a responderem. Espero ter ajudado, não é? É daquelas coisas que vários já são sacerdotes. Sim, claro. Não, isso aí foi, enfim, talvez a tarefa mais desafiadora que eu tive ao longo de toda a minha vida, não é? E nesses momentos sentiu a graça de Deus a acompanhá-lo? Bem, a graça de Deus não se sente assim com umas borboletas na barriga, não é? Quer dizer, assim, ou como um peso, assim. Não, claro que... não, eu isso devo dizer que tive a graça de ter uma equipa formadora, portanto, muito boa. E, portanto, padres santos e bons, e isso foi muito importante. Nem concebo como é que eu poderia ter sido reitor do seminário de outra forma, não é? E devo dizer também que, pelo menos aqueles anos, não apenas aqueles em que eu fui reitor, mas, enfim, desde 93 que eu fiz parte da equipa, e devo dizer que, como membro da equipa formadora, tive reitores como o Dom José Policarpo, como o Dom Manuel Clemente, não é? Portanto, ou seja... Teve bons mestres também. Bons mestres.
Mas, portanto, devo dizer que os próprios seminaristas também me interpelavam muito, não é? Quer dizer, era gente que vivia seriamente a sua vocação e que se questionava seriamente, não é? E isso é 80% da tarefa, não é? Porque quando as pessoas estão seriamente num processo de formação, quando as pessoas aceitam seriamente um processo de formação, isso faz com que a tarefa daquele que tem que discernir e daquele que tem que ajudar seja muito mais facilitada, não é? E, portanto, a equipa e os seminaristas, de facto, vivia-se, e penso que se vive ainda, um ambiente muito bom de vida cristã. Obviamente, já vê, não era propriamente o céu, quer dizer, portanto, era uma casa de homens, não é? Claro. Era uma casa de homens e, portanto, assim, com dificuldades, com certeza, e com problemas, mas simultaneamente também uma casa de gente que quer servir o povo de Deus e que quer servir o próprio Deus, assim, com toda a entrega, não é? E isso foi muito bom. Dom Nuno Braz é um homem da comunicação, escreve, teve programas na rádio também, dando entrevistas com a televisão, faz parte da Secretaria da Comunicação da Santa Sé, portanto participa nessas reuniões no Vaticano também várias vezes por ano. Como é que olha para a comunicação dentro da Igreja? A Igreja sabe comunicar bem, sabe usar os meios de comunicação para passar a sua mensagem? Vamos lá ver. A Igreja nasce de um falhanço na comunicação, não é? A cruz de Jesus Cristo é um falhanço tremendo na comunicação. Jesus Cristo morre sozinho, praticamente, enfim, com as 3 mulheres, a Virgem Maria, o discípulo, mas tudo o resto desapareceu, não é? Quer dizer, olhando humanamente, e mesmo com os critérios e com as ideias que nós hoje temos acerca da comunicação, a comunicação de Jesus Cristo foi um falhanço. Está toda errada. Não é? Jesus Cristo tem uma audiência enorme durante os primeiros tempos na Galileia e que depois vai desbaratando a audiência até ficar ao zero, não é? Até os discípulos fogem. E até os discípulos fogem e é condenado à cruz, não é? Quer dizer, portanto, assim. E no entanto, estamos aqui por causa dele, não é? E no entanto é a comunicação que atravessa a história do Ocidente, não é? Que fez com que a Europa enfim, e tantos outros países e continentes inteiros se transformassem, com que a história do ser humano se transformasse de uma forma muito radical, não é? Bom, interrogando-nos humanamente, nós devemos dizer que a Igreja comunica mal. Não é? Assim, olhando, a Igreja não é propriamente uma potência de comunicação, a Igreja, enfim, esse é sempre um dos nossos problemas, não é? Quer dizer, mas eu sinceramente duvido que a Igreja tenha que entrar nas leis do mercado e das audiências para ser boa comunicadora, não é? Pronto. Agora, a minha questão é se nós verdadeiramente anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Não é? E esse é o verdadeiro sentido da comunicação. E este é o verdadeiro sentido da comunicação para a Igreja. Não é? E se não for isto, a Igreja perde. Se a Igreja não comunicar o Evangelho, perde a sua razão de ser. Não é? Como diz o Papa Paulo VI, o Beato Paulo VI, no Evangelho Anunciando, a Igreja existe para evangelizar. Não é? E, portanto, se a Igreja não evangeliza, se a Igreja não comunica o Evangelho, se a Igreja não anuncia a boa nova de Jesus Cristo, bom, não precisamos dela. Não é? E, portanto, essa é a nossa questão. Não é?
Certamente que isso para isso hoje são necessárias as redes sociais, é necessário, sobretudo é necessário o multimédia, não é? Quer dizer, aquilo que nós temos no nosso smartphone, não é? Em que temos fotografia, som, correio, texto, portanto, tudo ali reunido e tudo ali relacionado umas coisas com as outras. Creio que este é um grande desafio para a Igreja no mundo contemporâneo, não é? Porque, vamos lá ver, nós temos muitas revistas, temos muitos jornais, temos rádios, temos até televisões e todas essas coisas, mas se calhar cada um a trabalhar para si, não é? A possibilidade de haver uma comunicação até entre todos estes órgãos, creio que é uma realidade muito desafiadora que, enfim, nós temos que tomar a sério, não é? Que nós temos que tomar a sério, claramente, até mesmo por questões económicas, não é? Vamos lá ver, nós temos que reconhecer uma coisa, que é, hoje, comunicar assim de uma forma profissional leva muito dinheiro e a Igreja não tem dinheiro para isso. Sejamos claros. Pois, não é? A Igreja não tem dinheiro para isso. Não é? A Igreja não tem dinheiro para isso. Pelo menos a Igreja em Portugal não tem dinheiro para isso. Vamos desistir de comunicar? Não podemos. Não é? Agora, se calhar fará todo o sentido, integrar tudo isso e procurar sem cada meio perder a sua especificidade, porque obviamente uma revista missionária é uma revista missionária, um jornal diocesano é um jornal diocesano, mas será que nós não podemos encontrar uma plataforma? Será que nós não podemos encontrar um modo de dialogar e de servir, de nos entreajudarmos uns aos outros? Parece que por aí passa então o caminho da comunicação na Igreja. Penso que sim. Penso que sim. Uma questão de comunhão também aqui. Exatamente, A comunhão. Claro. Sr. Dom Nuno, muito obrigado pela sua presença. Estaríamos aqui muito mais tempo a falar porque a sua sabedoria, a sua clarividência da realidade que nos circunda é muito grande. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim, convido a continuar connosco, pois temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Queridos amigos, como de costume, aqui estou para vos apresentar algumas sugestões de leitura. E as 3 que vos quero apresentar também neste programa são publicadas pela Paulus Editora. Esta primeira chama-se Preparação para o Nascimento, 9 meses com Deus, de Eileen Landon, da Paulus Editora. É uma novidade que a Paulus lançou bem há pouco tempo e que quer ser uma ajuda, um itinerário, um percurso para as mulheres que estão para ser mães e que, para além de todos os preparativos e acompanhamento médico que têm, a Paulus Editora pareceu-lhe que seria importante que cá em Portugal houvesse também um livro que ajudasse na preparação espiritual para a vivência da maternidade. Este tempo tão belo para os pais, para a família, para os amigos em geral, pois quando se espera um filho é um dom de Deus, é Deus que vem visitar essa família através de uma vida que está para nascer. Daí ser importante que em cada mês possa haver também uma reflexão espiritual para ajudar a mãe, o pai, sobretudo a mãe e o pai, a poderem tecer um caminho de acompanhamento espiritual e de vida espiritual a partir da Palavra de Deus, e Palavra de Deus essa que é direcionada para os sentimentos, para as vicissitudes próprias da maternidade e da paternidade no tempo da gestação e da espera de um filho. Então aqui fica uma sugestão diferente, é uma novidade no panorama católico em Portugal, um livro para ajudar durante os 9 meses de gestação a preparar bem o nascimento de um filho. O próximo livro, Vida de Santo António, de Lisboa, de Aloísio Tomás Gonçalves e prefácio de Henrique Raposo, da Paulus Editora. Não é propriamente uma novidade, mas é uma reproposta que vos fazemos acerca desta biografia sobre Santo António, uma vez que as festas dos Santos Populares se aproximam e, regra geral, não sei se conhecemos assim tão bem a vida de Santo António. Às vezes conhecemos mais as florinhas de Santo António ou alguma lenda ou algum ditado, ou alguma tradição popular de Santo António. Mas a verdade é que Santo António é muito mais do que um santo casamenteiro, ou o santo em quem nós vamos rezar o responsório para encontrar alguma coisa que perdemos. Santo António tem um magistério, uma pregação belíssima,
e toda uma vida de procura da vontade de Deus que nos fascina, aliás, tem fascinado muitas gerações, muitos cristãos e deu a origem a um numeroso número de relatos e de livros e de biografias sobre Santo António. Esta, escrita pelo padre Luísio Tomás Gonçalves, é uma biografia com dados históricos o mais fiáveis possível, mas ao mesmo tempo quer-nos apresentar uma biografia da vida de Santo António o mais realística possível. Por isso, dando a conhecer não só a riqueza da sua personalidade, mas ao mesmo tempo a riqueza da sua pregação. A terceira sugestão é para os mais novos, para os mais pequenos, pois queremos também que os mais pequenos comecem a ter bons hábitos de leitura. E, aliás, é tão importante que os pais, muitas das vezes, ponham de parte telemóveis, televisão, tablets e jogos digitais com as crianças e dediquem algum tempo às crianças através da narração de histórias, de contos e de uma boa leitura, porque dizem também os pedagogos e os psicólogos que, de facto, o livro, a leitura, antes de dormir, facilita o sono e facilita um bom sono. Ao contrário dos aparelhos digitais e de todos os telemóveis e tablets, acabam por excitar mais a criança e muitas das vezes faz com que não tenham um bom sono. Então aqui está uma sugestão para mais pequenos, os santos, os nossos primeiros amigos da Paulus Editora. E, portanto, aqui podemos encontrar a história de vários santos e que nós conhecemos e de quem somos muito devotos, São José, São Francisco, Santa Clara de Assis, Santa Rita, São Paulo, São Pedro, tantos santos e que nos ajudam, de facto, com belas ilustrações, não só a transmitir e a dar a conhecer aos mais novos a vidas daqueles que são mesmo nossos amigos, porque não só nos ensinam tantas coisas boas, mas também intercedem por nós no céu, junto de Deus. Então, neste sentido, é bom que os mais novos comecem a conhecer que há vida de santos, de pessoas que foram muito boas, para que os mais pequenos também se entusiasmem pelo bem e façam o bem nas suas vidas. Aqui ficam, então, as sugestões neste programa que até si lhe quisemos levar. Queridos amigos, chegou ao fim mais um programa Livros com Fé aqui na Ângelos TV. Foi um gosto, foi um prazer, uma alegria ter estado consigo para lhe trazer várias novidades e sugestões de leitura que lhe quisemos apresentar neste programa. Convide-nos em alguma das nossas livrarias Paulus, em Lisboa, no Fundão, aqui em Fátima, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, se por lá estiver. E consulte ainda, visite-nos no nosso portal paulus.pt, onde poderá ter todas as informações e atualizações sobre não só os nossos produtos, livros, serviços, mas também vários eventos e iniciativas que a Paulus vai organizando. Para todos desejo uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.